E aí, pessoal, tudo sussa, prontos para mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai viajar no tempo e na mente de um cara que, tipo, balançou o mundo da filosofia no comecinho do século XX, Henri Bergson. Henri Bergson, uau, um nome que ecoa até hoje, né? Pois é, e você mandou umas fontes super bacanas sobre ele, a gente tem uma missão aqui, desvendar as ideias mais importantes desse cara e sacar por que ele causou tanto furor. Ele era tipo um superstar da filosofia, imagina. É, tipo o rockstar da filosofia. Desses que lotam estádios, só que com ideias. Exatamente. Mas, tipo, por que gastar nosso tempo com um filósofo de mais de 100 anos atrás? Boa pergunta. Porque as ideias de Bergson sobre o tempo, a intuição e a mudança são super relevantes pra gente hoje em dia. É verdade. E- Tipo, quem nunca sentiu o tempo voar ou teve aquele estalo da intuição? Pois é, Bergson mergulhou fundo nesses temas. E para te guiar nessa viagem, a gente vai se basear em obras-primas dele, tipo A Evolução Criadora e O Riso. A gente também vai dar uma olhada na vida dele, que foi cheia de reviravoltas. A biografia dele é tão fascinante quanto a filosofia. Para começar, Bergson foi um fenômeno de popularidade entre as guerras. Comparado a figurões como Russell e Sartre, ele era pop. Ele conquistou o público. Uma prova disso foi a palestra dele na Universidade de Columbia em 1913. Ah, essa história é épica. Dizem que causou o primeiro engarrafamento na Broadway. Filosofia parando o trânsito. Imagina a cena. E tem mais. A Evolução Criadora, um livro complexo, vendeu 21 edições até 1918. Caramba. Para um livro de filosofia, isso é um sucesso estrondoso. Total. Mostra que as pessoas tinham sede de conhecimento. E a vida de Bergson também foi intensa e tinha dupla nacionalidade, mas escolheu ser francês. E a relação dele com a religião também foi complexa. Ele veio de uma família judia, mas se afastou da fé por um tempo. Depois ele se aproximou do catolicismo. E mesmo com livros dele no Index Librorum Prohibitorum, ele via o catolicismo como algo que complementava o judaísmo. A mente dele era aberta a diferentes perspectivas. E apesar dessas questões, ele conquistou o reconhecimento. 2 cátedras no Collège de France, o Prêmio Nobel de Literatura, em 1927. E teve papel importante na diplomacia, tanto na Primeira Guerra Mundial quanto na criação da Unesco. Ele era um intelectual engajado com o mundo. E na Segunda Guerra ele mostrou uma coragem absurda. Com mais de 80 anos, ele se recusou a aceitar a isenção do registro de judeus imposto pelos nazistas. Abdicou de tudo e se apresentou para o registro. Um ato de solidariedade incrível. Infelizmente, ele faleceu pouco tempo depois. Era uma perda enorme. E ainda teve a crítica do Bertrand Russell, que foi bem injusta. Pois é, Russell meio que associou Bergson ao regime de Vichy, que é uma interpretação bem equivocada. Totalmente. Bergson é um cara que defendia a liberdade e a justiça. Mudando um pouco de assunto, a formação de Bergson era bem sólida. Grego, latim, matemática. Ele era um cara multidisciplinar, como muitos intelectuais da época. E essa formação influenciou a visão dele sobre a filosofia. Ele via a filosofia como uma ciência, mas que ia além do positivismo. Positivismo, para quem não sabe, é a ideia de que só o que é observável e mensurável é real. Bergson ia além disso. E ele já demonstrava talento desde cedo. Publicou seu primeiro trabalho aos 17 anos, resolvendo um problema matemático proposto por Pascal. Que gênio! E essa veia científica, junto com a paixão pela metafísica, o levou a desenvolver a teoria da multiplicidade, inspirada em Riemann. A metafísica, para quem não está familiarizado, é o estudo da natureza fundamental da realidade. E a multiplicidade de Bergson desafia a lógica tradicional. Exatamente. Riemann explorou geometrias não euclidianas, espaços que não são lineares, e Bergson viu a consciência como algo que não é mensurável, mas um fluxo contínuo. E aí chegamos aos 5 conceitos-chave de Bergson que você destacou. Começando pela duração. Explica pra gente essa ideia de tempo vivido versus tempo do relógio. A duração é a nossa experiência interna do tempo, um fluxo diferente dos segundos marcados no relógio. É. Um momento feliz passa rápido, enquanto uma espera parece durar uma eternidade. Essa é a duração, a essência do tempo. Faz sentido. E a intuição? Bergson tinha uma visão bem peculiar sobre ela. Sim, ele via a intuição como um instinto aprimorado, capaz de refletir e aprofundar nosso conhecimento. Não é só um palpite, mas uma forma de compreensão mais profunda. Mas como diferenciar a intuição de um simples achismo? Boa pergunta. A intuição, para Bergson, envolve um esforço mental, um mergulho no objeto de estudo. É uma conexão real com a essência da coisa. Interessante. E o elan vital, o impulso vital. O elan vital é a força que move a evolução, uma energia criativa inerente à vida. Não é só causa e efeito, mas um impulso para o desenvolvimento e a criação. E o sujeito incorporado? O sujeito incorporado destaca que não somos somente, mas corpo também. Nossa experiência física molda nossa percepção do mundo e do tempo.
E, por último, a multiplicidade. A multiplicidade é a ideia de que algumas coisas, especialmente na consciência, não podem ser quantificadas ou reduzidas à lógica. Bergson distingue 2 tipos. A multiplicidade quantitativa, como um rebanho de ovelhas onde os indivíduos parecem iguais. Mesmo que a gente possa contá-las e dar nomes a elas. Exatamente. E a multiplicidade qualitativa, ligada à consciência. Bergson usa o exemplo da solidariedade, que emerge de uma sucessão de emoções. Repulsa, medo, compaixão, humildade. A multiplicidade qualitativa é a riqueza da experiência subjetiva. Fascinante. E a questão do tempo é central em Bergson, né? Ele até dialoga com Heidegger nesse ponto. Sim, mas a abordagem deles é diferente. Bergson critica a visão da ciência sobre o tempo, que o reduz a uma linha reta. Para ele, o tempo é movimento, é fluxo, e só podemos compreendê-lo através da experiência e da intuição. E a multiplicidade entra em cena de novo, né? Exatamente. Deleuze, no livro dele sobre Bergson, explora essa ideia do que não pode ser simplesmente contada. Bergson mostra que o tempo é múltiplo, qualitativo e não apenas quantitativo. Bergson também se preocupava com a relação entre filosofia e o mundo real. Ele não via a filosofia como algo distante da vida cotidiana. Pelo contrário, ele via o cotidiano como um terreno fértil para reflexão. Em O Riso, ele explora o que nos faz rir. E através do riso, ele desvenda a imaginação humana, especialmente sua dimensão social. Ele mostra como o riso nos conecta e revela como a nossa mente funciona. E também se interessava por como formulamos perguntas que levam à criação de teorias científicas. Ele buscava unir a metafísica com a prática, mostrar que a filosofia pode iluminar a nossa vida. Exatamente. E parece que Bergson está voltando com tudo no século XXI. Depois do sucesso de outras correntes, tipo existencialismo, Bergson está sendo redescoberto. Talvez porque ele nos ajuda a entender a complexidade da vida, a fluidez da experiência. E para finalizar, a gente não pode esquecer a frase de Bergson sobre a mudança. Nossos estados mentais, sensações, sentimentos, vontades, ideias estão em constante mudança. Essa frase é poderosa. Ela nos lembra que tudo está em fluxo, que a mudança é a essência da vida. Bergson nos convida a perceber essa dança constante da existência. E a gente espera que essa conversa tenha te inspirado a repensar sua relação com o tempo e com a intuição. E fica a pergunta: como você pode cultivar uma consciência maior do fluxo da sua vida e aprofundar sua intuição no dia a dia? Essa é a provocação que a gente deixa para você. Valeu pela companhia e até a próxima. Até mais. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.